Olá, meu irmão, meu amigo, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Klaus Piragini, sou pastor da Igreja Evangélica Quírios, e esse é um projeto novo que nós estamos fazendo nesse tempo de quarentena, fazendo um review de algumas mensagens que marcaram a história da Igreja Quírios. Eu tenho certeza que se você está chegando agora ou que você nos conhece, essas mensagens fizeram boa parte daquilo que nós temos como alicerces e fundamentos no nosso ministério. Por isso nós estamos recapitulando elas. Espero que Deus fale com você, que você sinta aí a presença de Deus, porque o tema que nós vamos estudar nessa série é a vida do profeta Elias. O nome da série é Homens Levantados por Deus. A ideia é estudar a humanidade e as nossas limitações, mas que Deus mesmo assim quer nos usar e quer nos transformar para abençoar milhares de pessoas. Que Deus fale com você, que você tenha aí uma noite agradável e tudo quanto você fizer prosperará. Primeira Reis, capítulo 17, agora sim, versículo 17 a 24. Levante bem alto a sua Bíblia e diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. Nós estamos numa série. E de manhã eu fiquei um pouco surpreso. Mais da 2/3 praticamente não estava na semana passada. Eu olhando aqui de frente, um grupo pequeno que ouviu a mensagem da semana passada. E é uma continuação, a gente está estudando a história de Elias. Deixa eu perguntar aqui, por favor, seja sincero, sincera. Responda para mim, quantos estavam aqui semana passada? Estavam, glória a Deus. Tem mais gente aqui do que de manhã, vocês estão mais comportados que o povo da manhã. Amém? 1 Reis, capítulo 17, versículos 17 a 24. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxestes também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Abre, Senhor, o nosso coração. Abre o nosso entendimento. Cerca essa igreja com os teus anjos. Permita que esse tempo, Senhor, seja um tempo de intimidade com a tua palavra e com a tua presença. Quebra e despedaça toda a malignidade, toda a maldade de Satanás, toda a fúria do inimigo, para que nessa noite só o teu Espírito possa, Senhor, fluir, tocar, abençoar e falar conosco. Queremos ser, Senhor, visitados, queremos ser, Senhor, transbordados pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Começamos a estudar 3 semanas atrás a vida de Elias. Elias surge, ele vai até o rei Acabe, um rei maligno, e ele fala: rei, não vai chover. Nos próximos 3 anos, até que eu ore, não vai chover.
A Bíblia diz que Elias então tem que se esconder à beira de um riacho. E ele fica no riacho de Querite. Lá nesse riacho ele é alimentado por corvos. Os corvos vêm e alimentam. E ele bebe da água do riacho. A Bíblia diz que depois disso o riacho seca. E vem a segunda vez a palavra de Deus e diz para ele assim: olha, agora você vai buscar alimento na casa de uma viúva. E ele vai até a casa dessa viúva, melhor, até o poço onde ele encontra essa viúva. E quando ele chega lá, ele vê uma viúva catando gravetos. E ele acha que ele está num fast food. E ele fala: me traz água. E a viúva fala: ok, trouxe água. Daqui a pouco ele vira para a viúva: faz um pãozinho para mim também. E ela diz: juro pelo Senhor que eu não tenho nada. Eu vou fazer um pão para o meu filho, depois vamos morrer. Elias olha para ela e fala: tudo bem, prepare um pequeno pão para mim, porque o azeite não vai acabar, a farinha não vai acabar. Agora, diz a Bíblia que algum tempo depois, diga comigo, algum tempo depois, ou seja, depois desses acontecimentos, riacho seco, a viúva que não tem nada, tem menos que o mínimo, algum tempo depois, o filho da viúva adoece. E ele para de respirar. E quando Elias chega, a viúva olha para ele e fala assim: escuta, o que eu fiz para você? Por que você veio aqui me trazer tanta desgraça? Por que eu vim aqui? Você veio me lembrar os pecados. Elias pega aquele menino no colo, leva para o quarto. Diz a Bíblia que ele então ora, clama, deita sobre o menino 3 vezes. E a vida volta ao menino. Ele desce, entrega à mãe o menino agora vivo. E ela diz: agora eu sei que há um profeta, que você é profeta. Eu quero tirar algumas lições com você aqui. A primeira delas é: se você já teve um dia mau. Você já teve uma temporada difícil na sua vida? Uma temporada de dificuldades? Uma temporada onde uma coisa vai levando a outra coisa, uma situação vai levando a um outro problema. Você acha que já tem uma situação difícil na sua família, você descobre que você está sendo mandado embora, ou você está sendo mandado embora e você descobre que você está com um problema numa lei aí, alguma coisa que você deixou passar, uma situação que vai levando você a uma outra situação, um problema que você vai levando um outro problema, e você vive aquela temporada difícil. Eu já tive temporadas de dias maus na minha vida, onde você vai vivendo uma situação, outra, e você chega uma hora e fala assim: meu Deus, por que tudo isso? Por que toda essa luta? O interessante é que Elias está numa temporada, querido, de problemas e dificuldades. Primeiro o riacho seco, depois a viúva que tem menos que o mínimo, e agora você vai entender que o filho morre, e ela vem culpá-lo, mas ele está passando por tudo isso, não porque ele está fora da vontade de Deus, não porque ele está distante dos caminhos do Senhor, mas ele está passando tudo isso porque ele obedeceu a Deus, Isso é uma lição muito grande, meu irmão. Muitas vezes, para nós obedecermos a Deus, para nós seguirmos os caminhos que Deus tem para nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar dificuldades, mas maior é o que está em você, maior é a presença de Deus na tua vida, maior é a graça de Deus na sua vida, maior é a unção de Deus na sua vida. Nós temos sim dias maus. Eu queria perguntar agora para você me ajudar a pregar. Quantos aqui essa noite estão vivendo dias maus? Levante sua mão. Uma temporada de problemas, uma temporada de dificuldades. Levante sua mão, meu irmão, porque eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Nessa hora a gente acha que Deus nos abandonou, mas Deus não nos abandonou. Nós achamos que Deus não está conosco, mas Deus ainda continua operando. Fortaleça o teu coração hoje, fortaleça a tua vida para enfrentar esses problemas, porque Deus está com você, meu irmão. Deus está na tua vida, Deus está no teu lar, Deus está na tua casa. Tire da sua cabeça essas coisas do tipo: onde eu errei, porque às vezes a temporada vem, mesmo quando você está na obediência. Mas ela faz parte do treinamento. Ela faz parte do treinamento. Elias está numa temporada, querido. E se você conhece, você vai descobrir lá na frente. Eu não quero pregar sobre isso agora, mas eu gostaria de falar isso para você vir aqui e continuar comigo. Lá na frente,
você vai entender porque ele vai pedir a morte. Porque ele vai viver uma situação, depois outra situação, depois outra situação, depois outra situação, depois Jezabel vai querer matá-lo. Lembra de Elias na caverna, irmãos? Você vai entender a temporada que ele está vivendo. Mas há uma coisa que esse texto falou comigo, que eu preciso entregar para você. Deus é a força que te sustenta hoje. Deus é a força que te levanta, querido. Deus é a força que nos tempos das temporadas difíceis, Ele continua te levantando, Ele continua te sustentando. E a gente precisa aprender com Elias a enfrentar os dias maus. Então aquela mulher chega, leia comigo, eu quero que você acompanhe agora na Bíblia comigo, versículo 18 a 19. Eu quero que você veja toda essa luta. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste me lembrar do meu pecado e matar o meu filho? E ele respondeu: dê-me o seu filho. Respondeu Elias, e ele o apanhou dos braços dela e levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. A viúva chega para Elias e descarrega sobre ele todo o peso, toda a culpa. Ela diz assim: o que eu fiz para você deixar? Além do filho ter morrido, ela culpa Elias pelo filho ter morrido. E eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi algumas vezes onde as pessoas culpam você pelos problemas que elas estão enfrentando. Você já está num dia difícil e ainda as pessoas estão culpando você por outros problemas que você não tem culpa. Já viveu isso? A gente na igreja, a gente aprende isso. Há pessoas que jogam a culpa dos problemas dela para nós. As coisas não estão dando certo, os problemas não estão acontecendo, as dificuldades vão surgindo na vida dela, ela não consegue resolver esses problemas, ela olha para você e fala assim: é por causa sua. Eu já fui culpado por tanta coisa, já fui até culpado assim, eu lembrei de algumas coisas que eu já fui culpado na minha vida assim, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Pessoas jogam isso sobre a sua vida. Aliás, essa é uma diferença entre os seguidores e os líderes. Quantos aqui são líderes em nome de Jesus, querido? Fortalecidos pelo Espírito Santo. A diferença entre os seguidores e os líderes é que os seguidores jogam a culpa nos outros. Os seguidores reclamam dos seus problemas. Eles dizem: a culpa dessa menina morrer é sua, profeta, você não orou. A gente joga essa culpa às vezes na nossa vida quando a gente diz assim, eu por exemplo já vivi isso: porque a minha empresa não deu certo porque a igreja é fraca. Porque eu não casei, porque... meus namoros não estão dando certo porque o pastor não gosta dos meus namorados. Você está achando que é piada? Eu já ouvi tudo isso, querido. Já ouvi tudo isso. Pare de jogar as culpas dos seus problemas na igreja, nos outros. Assuma a responsabilidade. A maneira como Elias vai enfrentar o dia mau, querido, e você precisa aprender, é chamando para ele a responsabilidade dos dias maus, é dizendo para essa viúva: me dê o teu filho. Você precisa entender, essa mulher estava reclamando com ele, jogando sobre ele toda a culpa, todo o problema sobre a vida dele. Ele era o culpado, assim como muitas pessoas vão fazer com você, vão dizer que os problemas dela é seu, é do ministério, é da igreja, é da família, é do pai, é da casa que nasceu, é do país onde viveu. Pare com isso, pegue o teu problema na mão, porque hoje Deus vai fortalecer você a enfrentá-los e a vencê-los, a viver sobre o dia mau. Eu acho incrível o que Elias vai fazer aqui, meu irmão. A mulher despeja sobre tudo sobre ele. E eu vou dizer uma coisa para você: a gente que é líder precisa aprender com esse texto. Eu gostaria de pregar um dia esse texto só para pastores, porque eu já vi muitos pastores fazendo isso. As pessoas vêm e despejam sobre nós os problemas. Meu casamento fracassou porque o ministério tal não é bom. Meu filho, porque a igreja não... Não, irmão. Aprenda com Elias. Se você quiser vencer o dia mau, chame a responsabilidade espiritual para a tua vida. Há lutas que você precisa vencer. Ou a luta que você precisa vencer.
Eu não posso vencer essa luta por você. Aquele irmão não pode vencer a luta por você. Aquele outro não vai vencer a luta por você. É você que está sendo treinado e preparado por Deus para vencer os dias maus. É você que está sendo fortalecido por Deus. Por quê, meu irmão? Porque quando você aprende a ter pequenas vitórias nos dias maus, pequenas vitórias vão te levar a grandes vitórias. Pequenas batalhas te levam a grandes batalhas, mas depois de grandes batalhas vem grandes vitórias também. Pequenas batalhas, pequenas vitórias. Pequenas batalhas, pequenas vitórias. Grandes batalhas, grandes vitórias na sua vida. Deus está treinando aqui Elias. E Elias faz algo aqui para mim que é muito sério. A mulher joga todo o peso. E eu já vi pastores fazendo isso. As pessoas jogam o peso e vai lá e reclama. A culpa é da igreja. A culpa é do menino. Ei, é que essa igreja não tem pessoas. Parou, acabou isso agora em nome de Jesus. Tome a responsabilidade na tua vida. Elias olha para aquela mulher reclamando de tudo e um pouco mais. E sabe o que ele fala? Ele não fala assim: o que é? Por que você falou? Você pensando que eu sou o quê? Vai orar, cada um com seus problemas. Agora eu sou responsável? Não, sabe o que ele fez? Me dê o teu filho. Menino morto. Quantos estão comigo aqui? Ele diz: me dê o teu filho. Ele não abre a boca. Ele não reclama. Ele não repreende o desespero daquela mulher. Ele não julga ela. Ele não entra numa briga. Ele diz: me dê o teu filho. Sabe por quê? Porque uma das formas da gente enfrentar o dia mau é ficar em silêncio. Como a gente cria problema quando no dia mau a gente começa a falar, começa a dizer, começa a reclamar, começa a praguejar, começa a brigar com o outro, começa a brigar com o outro. Como a gente cria problema quando a gente vai pedindo um monte de conselho, um monte de gente que não tem nada a ver com a história, e a pessoa não está entendendo o que você está passando, a pessoa não está entendendo os problemas que você está vivendo, e elas ficam confusas, elas se envolvem nisso e dão conselhos errados para a sua vida. Aprenda, meu irmão. Se está passando por dia mau, é tempo de ficar em silêncio. Não adianta você ficar justificando, não adianta você falar assim: não, mas eu não sou tão errado assim. Não adianta você querer provar para a pessoa que você está certo. Você tem um justo juiz que julga a tua causa. Você tem um Deus que cuida de você, meu irmão. Pare de esperar nos outros aquilo que só Deus pode fazer na tua vida. E se você crê que Deus está operando na tua vida hoje, que essa palavra vem de contra você, dá um glória a Deus, meu irmão, receba, porque Deus está fortalecendo você. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus aqui nessa igreja? Posso ouvir um glória a Deus, meu irmão? Posso ouvir uma igreja aqui com rajadas aqui da presença de Deus? Elias pega aquele menino e leva para o lugar secreto. Porque às vezes nas nossas lutas nós temos que ficar em silêncio diante dos homens, mas precisamos aprender a clamar diante de Deus. Homens levantados por Deus ficam às vezes em silêncio diante dos ataques humanos, mas não calam diante de Deus, não param de clamar diante de Deus. Nós invertemos. Nós queremos clamar aos homens, reclamar com as pessoas que estão reclamando. Mas eu quero dizer para você, a vitória do teu dia difícil, a vitória da tua luta, não é aqui, mas é na câmara secreta do profeta, é no lugar de oração. É lá que a tua vitória começa. Você precisa ter uma câmara do profeta. Você precisa ter um lugar de oração onde você vence os dias maus. É lá que você é fortalecido. É lá onde as pessoas te acusam. É lá onde as pessoas te caluniam. É lá onde as pessoas falam que você não vai fazer, falam que você não pode. É lá que as lutas vêm. Mas quando você fecha a porta, você diz: Deus da minha vida. É lá. É lá que começa a vitória, querido. A tua vitória não começa, querido, provando para a viúva. O que eu tenho a ver com isso? Qual é o problema? A tua vitória começa quando você fecha a porta e fala: Deus, aqui é o meu lugar de intimidade. Aqui eu posso rasgar meu coração. É aqui, nesse quarto, de porta fechada, sem ninguém ver, que vai começar
uma revolução na minha vida. É lá. Não é culpando o profeta, não é culpando a igreja, não é culpando o papai, a mamãe, aonde você nasceu, o Brasil que você vive. É na câmara secreta, querido. Eu aprendi, querido, que é muito difícil ficar em silêncio. É muito difícil. Quando as pessoas jogam peso, quando as pessoas nos caluniam, quando as pessoas brigam com a gente, é difícil, querido. É difícil. Mas Jó diz assim: eu sei que o meu vingador vive. Levante sua mão e diga: eu sei que o meu justo juiz, o meu vingador, ele vive. Quantos podem aplaudir o Senhor, querido? É lá. Você precisa ter esse lugar de intimidade, esse lugar onde você se dobra, chora, clama, grita, abre o teu coração e o Espírito Santo começa a agir na tua vida. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes eu já entrei nesse lugar, desejoso de provar que eu tinha razão, desejoso de mostrar que eu não era aquilo, que aquele problema não era culpa minha, que aquela situação não tinha nada a ver com a igreja. E Deus fala para você: ei, mulher de Deus, fique em silêncio. Homem de Deus, fique em silêncio. Vai para o quarto secreto de oração. E lá, só lá, as coisas começam a mudar na tua vida. Eu quero tirar 3 lições aqui de como a gente enfrenta o dia mal. A primeira delas: fique em silêncio. Segunda dela: chame a responsabilidade para ti. Pessoas, querido, muitas vezes diante dos dias maus eles se escondem. Eles ficam diminuídos, eles ficam envergonhados, eles reclamam com Deus, eles falam que não vão na igreja, eles dizem que estão desanimados, eles param de servir. Tudo isso não vai resolver nada no teu dia mal. O que vai resolver é quando você fecha a porta e aquela intimidade que você tem com Deus, lá você começa a lutar pela mudança e transformação da tua vida. Eu me lembro uma vez que eu vi uma história de um pregador. Numa igreja ele passava por uma luta muito grande. E ele precisava tomar uma decisão muito grande. E eu vi essa história quando eu era criança e aquilo me chamou a atenção. E ele disse: eu entrei no meu quarto e disse a Deus que só ia sair de lá quando Ele me desse uma resposta. E aí eu fechei a porta. E achei que Deus ia ser generoso comigo. E passou a primeira hora, passou a segunda hora, terceira hora, na vigília, no clamor, no lugar secreto. E a resposta não veio. Quando ele chegou na quarta hora, ele disse: Deus, eu disse que só ia sair daqui quando eu tivesse a resposta. Mas eu não estou aguentando mais orar. E Deus disse: então agora você está pronto para ouvir a resposta. É lá, querido, é lá, é lá. Não se encolha, não se intimide, não fique envergonhado, não fique com medo. Todas as pessoas podem ter um dia mal, mas saiba que a tua vitória vem do Senhor nosso Deus. É dele. Levante sua mão e diga aqui comigo: Senhor Jesus, hoje eu declaro que eu recebo força para enfrentar as lutas, as batalhas da minha vida, em nome de Jesus. E aqueles que recebem, dão glória a Deus aí, querido. Aleluia. Primeiro, você vence o dia mal quando você aprende a ficar silêncio. Segundo, quando você chama a batalha para você. E terceiro, quando você leva o problema para a sua câmara de profeta. Olha o que diz aqui o versículo 20 e 21. 1 Reis 17, 20 e 21. Então clamou ao Senhor, o Senhor meu Deus. Note essa oração aqui, porque eu tenho uma interpretação dessa oração. Para mim, Elias tem uma intimidade com Deus muito grande, muito profunda.
porque ele diz assim: então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Não é muita intimidade ele falar isso para Deus? Eu entendo que ele está dizendo assim: Deus, como é que o Senhor dá uma dessa? Como é que o Senhor deixa que a viúva que está me sustentando, o filho dela morre? Como é que o Senhor deixou isso acontecer? Eu tenho essa interpretação, porque ele diz assim: com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino, 3 vezes clamou ao Senhor: o Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. É interessante esse texto porque a situação é tão grande, ele chama a responsabilidade para ele, já vem passando por tanta luta, leva para a câmara do profeta, coloca o menino na cama, vira e começa a clamar a Deus por uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Você precisa entender isso agora. Esse texto está dizendo para nós que o menino vai ressuscitar. Nenhum momento antes, até esse texto, até esse momento, até esse lugar na Bíblia, houve uma ressurreição. Não havia acontecido nenhuma ressurreição na Bíblia até Elias clamar por ressurreição. Ele não tem nenhuma referência, ele não tem nenhum embasamento do passado, ele não tem nada para se apoiar, dizer: no passado o Senhor fez. Ele não tem, ele está clamando por uma coisa que ele nunca viu, ele está clamando por uma coisa que ele nunca ouviu. O que Elias está pensando, meu irmão, é que o Deus do impossível pode fazer coisas que ele nunca viu. Então eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida, para você que está vivendo uma temporada de tempos difíceis. Assim como há uma temporada de tempos difíceis que vem na nossa vida, assim também há uma temporada de coisas que nós nunca vimos, que Deus vai fazer na sua vida. Vem a temporada de luta, mas vem a temporada do impossível. Vem a temporada de coisas que você fala: Deus, eu não estou aguentando. Mas vem a temporada da provisão, da proteção, da guarda e da ressurreição e do poder de Deus. E recebe isso na tua vida. Aleluia. Meu irmão, nós passamos sim por temporadas difíceis. Temos que chamar a luta espiritual para nós, a luta emocional, dizer: Deus, é comigo, ninguém vai vencer essa batalha. Mas você precisa entender isso, você precisa entender que na Bíblia diz o seguinte: quando Deus está treinando você, é porque Ele quer fazer coisas maiores na sua vida. Davi foi treinado por Deus, enfrentou o leão, enfrentou a ursa, e para vencer o gigante, meu irmão. José foi treinado por Deus, ele vai administrar a casa de Potifar, ele vai administrar uma cadeia, mas vai administrar também o reino do Egito. Meu irmão, se você está entendendo o que eu estou pregando, prepara o teu coração para receber essa palavra agora, prepara a tua vida para receber isso de forma profética. Deus está treinando você. Pequenas lutas, pequenas vitórias. Grandes lutas, grandes vitórias. Temporada de coisas impossíveis, sobrenaturais. Quantos podem dizer glória a Deus? Nós temos sim temporada de coisas difíceis, mas também temos temporadas de coisas impossíveis juntos. Elias tem a temporada do riacho seco, mas tem o corvo alimentando. Tem a temporada da viúva com menos do mínimo, mas tem a provisão da multiplicação. Tem a temporada da morte, mas tem agora a temporada da ressurreição. Eu quero dizer para você que Deus faz coisas na nossa vida que a gente nunca viu. E se você está dizendo para você assim: Deus não faz isso comigo, comigo Deus não age assim, comigo Deus nunca operou dessa maneira, Deus vai começar a operar hoje na tua vida dessa maneira. Eu não sei se você já viveu uma temporada de coisas que você nunca viu. Eu já vivi. E quando eu vou pregando, eu vou escrevendo esse texto, eu escrevo à mão o meu sermão. E eu estava escrevendo, porque à mão você vai mais lento. E eu comecei a lembrar de coisas que eu nunca tinha visto em temporadas difíceis da minha vida que Deus fez. E me lembrei, querido, de milagres que Deus fez, coisas que eu nunca vi. Recentemente aqui na igreja nós tivemos uma experiência dessa. Eu vi as pessoas dar testemunhos que o dinheiro aparecia na conta, surgia do nada. Eu falava:
Isso aí não acontece comigo. O que Deus gosta mesmo é que eu rale, trabalhe bastante. Um dia nós estávamos aqui raspando a panela da viúva. Faltava recursos. E a Samanta entra na minha sala com o extrato e fala assim: pastor, apareceu R$6.500 na conta. Não, calma, você está dando glória? Vai vendo aqui o profeta de Israel. Aqui. Eu disse assim: ela é nova, não sabe ver o saldo ainda. Vamos olhar o saldo. Aí eu olho, mas deixa eu dizer antes, a gente é organizado, tudo direitinho, saldo toda semana, não tem nenhuma, sabe? É difícil isso acontecer, mas apareceu. Falei, tira um extrato aí de uns 2 meses, vamos olhar. E nós começamos a voltar. Mas o interessante é que na semana passada não tinha. Então não adiantava voltar 2 meses, porque na semana passada não tinha, a conta estava 0. Na outra semana não tinha depósito, e a conta tinha 6,5. Aí, a fé sobrenatural do seu pastor disse: não mexe que o banco vai tirar. Gostaram da minha fé ou não? E aí vai dar um problemão, porque nós vamos mexer nesse dinheiro aí, vai ter que repor, deixa isso aí para lá. Mas fica aquilo no seu coração. Quantos creem que Deus tem uma temporada de coisas que nunca viram na sua vida, querido? Posso ouvir um amém, querido? Amém. Mas fica algo no teu coração. Passou uma semana, eu falei, e aquele dinheiro lá? Está lá. Aí já veio, não, calma, você vai dar glória, irmão, calma. Mas demora, sabe? Demora para pegar, assim. Aí eu disse assim, não, então agora tira, porque senão o banco vai tirar. Não é? Melhor tirar rápido, né? E aí, nós usamos para pagar as contas da igreja, e o dinheiro apareceu. Eu quero dizer para você, querido, que Deus tem poder para fazer coisas na sua vida que você nunca viu. A Bíblia está dizendo, querido, que nunca antes houve uma ressurreição. E Elias orou, Elias clamou, Elias chamou a responsabilidade e Deus começou a fazer coisas na vida daquele profeta que ele nunca tinha visto antes. Ah, meu irmão, eu sinto no meu coração, profeticamente, espiritualmente, que essa igreja está começando uma temporada de coisas que ela nunca viu na vida dela. Transformações. Quantos recebem essa palavra aqui, meu irmão? É profundo isso, porque o profeta não tem referência, mas ele senta lá e fala assim, Senhor, tu podes, tu faz. E ele não está olhando o que é a experiência dele, ele não está olhando a referência passada dele, ele está olhando o poder do Deus dele. Hoje eu convido você a parar de olhar as suas experiências, aos seus fracassos, aquilo que Deus nunca fez, e olhe por um segundo o poder do teu Deus. Tudo é possível ao que crê. E às vezes Deus precisa ensinar a gente, querido, porque a gente tem uma fé muito limitada. Deus age assim, Deus faz daquele jeito. Eu contei de manhã aqui que quando Deus vai, você sabe que Deus ele é alegre, né? Amém, queridos? E às vezes Deus faz algumas coisas na sua vida para brincar com você, para te ensinar. Deus é alegre. Amém, queridos? E eu me lembro quando eu era garoto, eu tinha uns 15 anos de idade, eu me lembrei quando eu fui escrever o sermão, eu era office boy. E eu era um office boy daqueles que não leva guarda-chuva, sabe? Tem os office boy que andam sempre com guarda-chuva e os office boy que nunca levam guarda-chuva. Eu era do que nunca leva guarda-chuva. E era do presidente de um banco. Então tinha uniforme direitinho, eu tinha que ser o modelo dos boys, né? Pensa aí, gente, né? Capinha de chuva, guarda-chuva, sapatinho. Eu não usava nada daquilo, estava tudo na gaveta. Ia fazer meu serviço do jeito que eu estava lá. Um dia eu fui receber uns cheques, uns documentos, umas promissórias de uns bancos na Paulista e voltei de ônibus. Tinha cheques ali muito altos, na época ele era o presidente do banco, tinha cheques administrativos, um monte de coisa. E de repente quando eu estou dentro do ônibus começa a chover. E aí eu falei, agora já era. Porque mas uma chuva terrível. Eu falei, vai molhar todo o documento, vai molhar os cheques, eu vou chegar lá, vou tomar mais uma bronca, que já é a 15ª que eu tomo bronca porque está molhado, chegar no banco todo ensopado, e aí eu vou ser mandado embora, agora vai, porque vai perder tudo.
não tinha como sair do ônibus sem se molhar. E veio uma voz na minha cabeça: quantos creem aqui que Deus é Deus sobrenatural, querido? Então essa aí é só para os sapatinhos de fogo da igreja. Posso ouvir um amém aqui? Veio uma voz na minha mente e falou assim: por que você não ora para parar de chover? Eu falei: nossa, gente, que viagem, né? Orar para parar de chover. Mas aquela voz veio muito forte: ora para parar de chover. Aí então eu falei: Senhor, para de chover para eu poder chegar seco lá. E aí a chuva caindo. Eu sei. Deus estava brincando comigo. Quando eu estou abrindo a porta assim do ônibus para descer, a chuva para. Mas aí você pensa assim: não, isso aí sabe o que é? Uma nuvem que parou ali e tal. Essas coisas acontecem, é uma chuva de verão, era chuva rápida. Mas eu tinha que andar uma quadra até o banco era na Henrique Schalman, fui descendo até o banco. Quando eu piso no banco, olho para trás, eu imaginei Deus olhando para mim assim, Alguns anos depois, eu estava no acampamento. Eu estava fazendo um retiro, eu tinha que pregar, e um pastor falou para mim, eu falei: vou levar o pessoal para orar no monte. Quem já viu graveta acender aqui? Já viram ou não? Então, vocês são tudo loucos, o negócio de graveta acender. Não é? Mas eu tinha que levar os irmãos queriam orar, queriam ver graveta e tal. E aí, naquela época que explodiu os gravetos, né? Então, você já viu graveta? Já? Quem já viu graveta? Levante a mão. Tudo doido, gente. Ó. Aí, o pastor olhou para mim e começou a falar assim: quero ver. Você estava nessa vigília, né? Eu quero ver. Agora vai só chover, o que você vai fazer? Quero ver graveta acender. E eu me lembrei do ônibus, eu descendo. Garotão, 22 anos de idade, 23, né? Mais ou menos isso, né? Não devia ter mais que isso. Tinha filha ainda. Aí eu estou lá. Aí eu viro assim e falo assim: fecha aqui. Parou de chover aqui. Ó, tem uns irmãos doidos, estava lá também, ó. Tudo doido. Aí a pessoa falou: mas como é que eu estou ouvindo barulho de chuva e não chove? A pastora Débora estava lá também, né? Aí a gente pega assim o óculos, põe o óculos para fora assim, esticava a mão, chovia. Põe o óculos aqui, não estava chovendo. Sabe por que Deus faz isso, querido? Para dizer para você que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, querido. Ele tem uma temporada de coisas que você nunca viu na sua vida. E agora eu quero desafiar essa igreja a entrar numa dimensão espiritual, uma dimensão sobrenatural. Aqueles que creem que nessa noite vai começar a acontecer na sua vida coisas que você nunca viu, fica de pé no teu lugar, se apresenta hoje. Você precisa entender que você precisa se apresentar. Pega o teu problema no braço agora, pega o teu problema no colo agora, pega a tua luta no colo, levanta a tua mão, meu irmão, e entra numa dimensão. Eu convido você a entrar na câmara do profeta comigo agora, meu irmão, e começar a clamar, porque Deus tem coisas nessa igreja nessa noite que você nunca viu na tua vida, coisas sobrenaturais, milagres, curas, respostas. Diga comigo: Senhor, eu estou pronto para ver, para vivenciar milagres, respostas que eu nunca vi na minha vida. E aqueles que creem, levante suas duas mãos para o alto e dá um brado aqui, sela aí.